Olá, mais um vídeo do programa de pós-graduação em computação aplicada da UNB, referente à matéria da professora Priscila Solis, avaliação cruzada dos artigos escritos pelos colegas, né, todos dizendo respeito à avaliação de performance, né. O primeiro artigo aqui é do Breno Costa, da Karine e da Priscila, avaliação de desempenho de CPUs, né, em ambiente de nuvem. Aí é contextualizado, né, o crescimento do endereço da nuvem, principalmente por órgãos da administração pública federal, e acórdãos e normatização, né, que tentam regulamentar o uso de nuvens públicas ou até privadas, né, por parte do governo. E a avaliação é extremamente pertinente, muito relevante esse trabalho, por conta da real necessidade, né, de como dimensionar os serviços que vão para a nuvem, né? A gente sabe que a gente pode ter serviços dedicados, processadores dedicados na nuvem e processadores compartilhados. Então, como fazer um sizing, né? Quantos processadores e de que tipo podem fornecer os gigaflops necessários, né, para hospedar determinado serviço. Então, o Brenner e a Karine aqui, os autores, eles dividiram, né? Quantidade de CPU, aqui você tem uma fração de CPUs compartilhadas, ou seja, um ambiente micro, né? Um sistema realmente muito pequeno. E aí depois você tem uma CPU compartilhada com 2 GB de memória, uma máquina um pouco maior, e assim sucessivamente para estruturas, né? Fazendo aqui uma associação com estruturas maiores. E os experimentos aqui foram todos caracterizados, foi utilizada uma carga de trabalho sintética, seguiram todos os passos do Raja-Jain, né? E aqui depois foi apresentado o gigaflop médio, o gigaflop máximo, o gigaflop mínimo e o tempo médio, né, de execução dos benchmarks, né? E aí pode-se perceber que realmente, né, o mini é a maior estrutura aqui compartilhada e o small é a menor estrutura dedicada, que você tem aqui uma diferença, né, e ela existe e que pode ser significativo ou não, é necessário avaliar o custo-benefício de você ter uma estrutura compartilhada ou dedicada, né? Só que é um processador de cada, né? O mini e o small, o tempo, né, de execução do benchmark, e aí essa diferença aqui foi de 18%. A mesma quantidade de CPUs virtual e compartilhada, né? Agora o tempo de execução das duas já foi um pouco maior, né, comparando. Então, um trabalho muito interessante, bastante proveitoso, né, e, e bem didático. Outro trabalho foi o do Alisson, avaliação de desempenho do protocolo 802, né, protocolo wireless, em face ao tamanho dos pacotes. Um trabalho muito interessante também. Aí foi utilizado o Wireshark para capturar os pacotes e o iPerf, né, descrição do experimento, também corretamente caracterizado. Aí você tem aqui os tamanhos dos pacotes, né, uma medição com 1.000, 1.500 em face ao tráfego, né, médio. Então foi feito aqui um controle de erros, de desvio padrão dos resultados, tá? Então parece que os resultados estão confiáveis, que realmente 1.500 você tem um patamar ótimo, mas apesar dessa pequena queda aqui com 2.000, depois você tem uma tendência que se confirma aqui realmente de crescimento na largura de banda, quanto maior o tamanho dos pacotes, né? E é algo que tem se discutido muito, né? A questão dos jumbo frames, né? A depender do tipo de tráfego, né? Se é um tráfego maior, se é realmente quantidade de dados, um stream de dados maior, que você teria aí um ganho utilizando pacotes realmente maiores, né? Então, muito interessante também esse trabalho e que como essa customização, né? Isso aqui dá margem a se pensar em tuning, né? A depender da carga de trabalho da rede wireless, você customizar essa questão do tamanho dos pacotes, bastante interessante também. E por último, o trabalho do Marco Reis e do Claudinei, referente à execução, processamento de arquivos
de Big Data, né, através da ferramenta Hadoop, para a entrada de dados, para que elas sejam processadas, e o que seria mais rápido e eficiente para o Hadoop, né, você alimentar elas com dados compactados, não compactados, e não compactados, ele faz essa comparação, e em que tipo de armazenamento, se no S3, que é o padrão de Object Storage, o padrão de armazenamento da nuvem, ou no file system do próprio servidor do Hadoop, que tem um sistema de arquivos próprio, tá? Que é o HDFS. Então, muito interessante também essa comparação. Aqui, né, é mostrado como o Hadoop e o Big Data, né, vem crescendo em termos de interesse, né, a Big Data, na verdade, aqui, crescendo muito em termos de interesse do público. Isso aqui é do Google Trends, né, consultas no Google. E aí prossegue com a avaliação, é caracterizado, né, mostrado caracterizado o dataset, é um dataset aberto, né, que é utilizado para o tamanho dos datasets, e o experimento também muito bem caracterizado, né, e os resultados são bastante interessantes, né. A maior diferença está aqui, base de dados descompactada e compactada, tá? E aqui o final, as conclusões são que, por incrível que pareça, o storage não importa muito, tá? Tanto estando no S3 quanto no file system lá do próprio Hadoop. A performance seria um pouquinho maior em determinado cenário, um pouco menor em outro cenário. Então, como o S3 tem um custo menor, né, o storage de nuvem tende a ter um custo menor, o autor aqui recomenda usar o S3, mas é legal de qualquer sorte essa avaliação, né, porque eu posso ter um Hadoop na nuvem e estar utilizando dados diretamente alimentados do storage S3, que é o storage de padrão da nuvem, e que o processamento de dados compactados é mais performático, é mais rápido para o Hadoop ler os dados compactados, tá? Então, isso pode gerar uma economia de tempo no uso para um processamento intensivo lá da Hadoop para grandes cargas de trabalho, né? E também é muito relevante saber disso, até porque para você transferir para a nuvem, se tiver já compactado o arquivo, melhor, né? A transmissão vai ser mais rápido, então não tem que se falar em você descompactar antes de mandar para a nuvem para processamento do Hadoop em nuvem. E é isso. 3 trabalhos que eu avaliei, tá? Muito interessantes. E fica aí o trabalhinho de avaliação de performance dos colegas comentado.